Está aqui no Skype, Luciana 2209, tá? Boa tarde, companheiros, camaradas. Assembleia convocada em caráter extraordinário, com pauta específica, Dia Nacional de Lutas, dia 11 de julho. Vou situar um pouco esse processo, que é importante ouvir muitos trabalhadores sobre esse momento, a conjuntura do nosso país, mas vou situar ainda de uma forma introdutória para a gente poder estar discutindo e deliberando o posicionamento dos trabalhadores da Fiocruz. Nós temos acompanhado participado intensamente desse rico processo de mobilizações, manifestações em todo o país, descontentamento da população, e a gente tem a missão, obrigação de unir trabalhadores, população, movimentos sociais, para fortalecer a pauta de reivindicações que se coloca. Nós, da ASFOC, o sindicato convocou um fórum de debates, um fórum de discussão. Na verdade, nós antecipamos a data desse fórum para poder estar pautando uma reunião, uma discussão sobre conjuntura, uma análise de conjuntura, em que foi uma participação bastante intensa, com bastante densidade política, e que nós saímos ali convicto. A orientação era de que tínhamos que ocupar essas manifestações, trabalhar, atuar e cada vez mais chamar a participação, convocar a participação dos trabalhadores da Fiocruz para essas manifestações. O sindicato, a gente participa de um fórum, Espaço Unidade de Ação, já há pelo menos desde a sua origem, que reúne setores do setor público, setores da iniciativa privada, movimentos sociais, movimentos populares, e que, só para lembrar, em março e abril, nós deliberamos, junto com os trabalhadores, uma agenda de lutas, e fizemos uma marcha em Brasília, com amplo arco, com uma bandeira de luta muito ampliadas. Fizemos uma marcha em Brasília, que aproximadamente com 20 mil participantes, mas não fomos recebidos pelo governo. Nenhuma interlocução do governo recebeu os representantes daquele ato, daquela ação. Depois da reunião do Fórum Sindical, que a ASFOC estabeleceu, fizemos o primeiro, nós fomos para uma reunião do Fórum dos Servidores Públicos Federais, naquele momento em Brasília, e participando das ações nas ruas, orientando que as coordenações regionais também orientassem os trabalhadores da Fiocruz que ocupassem esses espaços, que participassem. O fórum da ASFOC reforçou a necessidade também, tinha um compromisso nosso ali, uma cobrança também à Fiocruz, instituição, aos trabalhadores, que é a bandeira da saúde pública, do SUS forte, da educação pública, e que a gente levasse nossas bandeiras, levantasse nossas bandeiras também, junto, fortalecendo esse movimento. O fórum da ASFOC, quando a orientação de estabelecer também comandos de mobilização para poder estar marcando como ponto de encontro a saída do sindicato para a participação nesses atos, elaborando cartazes, oficina de cartazes, várias sugestões foram dadas numa agenda que aconteceu no centro da cidade. Nós convocamos esse comando de mobilização. Não necessariamente a participação foi da forma que a diretoria esperava, mas ainda assim levamos nossos cartazes, levamos nossas bandeiras, e nos encontramos com vários trabalhadores da Fiocruz na manifestação, e nesse paralelo a isso, as centrais sindicais, 6 centrais sindicais, mais um MST e o DIEESE, tiraram uma recomendação, uma orientação de um Dia Nacional de Lutas no dia 11 de julho, com greves, paralisações e mobilizações. O Fórum dos Servidores Públicos Federais endossou essa orientação. Teve uma discussão também com muita densidade no Fórum dos SPFs. Eu vou ler para vocês uma parte dessa orientação.
E a iniciativa e a agenda e o que nos impõe como responsabilidade é que esse 11 de julho tenha um caráter, uma intenção e uma articulação forte para que tenha a maior adesão possível por um dia de greve e paralisação de 24 horas, mais as manifestações das ruas. Então, nós convocamos imediatamente uma assembleia, porque é fundamental para o fortalecimento de qualquer sindicato e da nossa categoria, a participação dos trabalhadores e a deliberação da ampla maioria de seus trabalhadores. Estamos fazendo um esforço muito concentrado para que nossos trabalhadores tenham acesso e a participação a essas discussões. Nós fizemos 17 assembleias esse ano, nas unidades, nos locais de trabalho, fórum sindical de discussão, grupão e hoje mais uma assembleia. Estamos trazendo para o trabalhador. A diretoria ontem se reuniu, avaliamos esse processo, tem outras agendas sendo... Na verdade, nós estamos construindo o Dia Nacional de Luta, o dia 11 de julho, estamos tentando unificar a classe trabalhadora junto com os movimentos populares, mas essa agenda ela é difícil assim, precisa muito qualificar essa agenda de organização. Nós estamos nos dividindo na diretoria. Segunda e terça teve agendas para organizar o dia 11 de julho. Hoje eu saio aqui da Assembleia para uma reunião com outras categorias para organizar o dia 11 de julho e trabalhar também para fortalecer a adesão à greve, caracterizando como um dia de greve no setor público. Então, eu vou ler para vocês uma parte da orientação do Fórum dos SPF, de uma nota, e não vou ler toda, porque acho que não é necessário, mas aqui, o Fórum ainda debateu a participação das categorias dos servidores públicos federais no dia 11 de julho. Protesto dos trabalhadores em todo o país, como um dia nacional de luta, com greves, paralisações e manifestações nos estados, de acordo com a deliberação tomada. Aí tem uma imprecisão, porque no nosso entendimento não é deliberação, é orientação, tomada na reunião das centrais sindicais na manhã de hoje. Ainda tinha o MST e o DIEESE. Neste dia, seguiremos na luta e indicando a realização de um dia de paralisação nacional dos servidores federais, em defesa de nossas reivindicações e em unidade com os demais trabalhadores e da juventude, para exigir as mudanças políticas que tanto o povo brasileiro exige e espera dos governantes. Em defesa do serviço público de qualidade, gratuito e que atenda às necessidades do povo trabalhador em nosso país. Assinam as entidades que compõem o fórum. Então, as FOC, nós cumprimos as orientações do Espaço Unidade de Ação na manifestação do dia 27 de junho, estivemos lá e a diretoria propõe que os trabalhadores sigam a orientação, a deliberação é para uma greve de 24 horas no dia 11 de julho e uma manifestação, forte manifestação, no centro da cidade. Estamos ainda discutindo a organização desta manifestação, ponto de encontro, vai ter oficina de cartazes, vai ter o Fórum da Saúde vai estar, depois o Jean pode atualizar. Eu vou para uma outra organização hoje também, reunião de organização. No dia 11 de julho, confirmado, fiz contato hoje, reunião do grupo de trabalho com as FOC, Ministério do Planejamento. Isso pode mudar? Pode, mas a gente está trabalhando na pauta geral, junto com os trabalhadores, em defesa da população, e também temos a nota pauta específica. Está confirmado dia 11 de julho, e segundo o Ministério do Planejamento, será a primeira categoria que vai ter a apresentação do governo, em relação ao que eles pensam sobre a nossa carreira. Além disso, parte da diretoria estará em Brasília, porque o Fórum também protocolizou uma reivindicação, uma solicitação de audiência com a ministra Miriam Belchior, que tem sido a mais intransigente, inflexível possível, e não tem recebido os trabalhadores nas nossas agendas de luta. Então é isso, a proposta da diretoria é pela paralisação dia 24, com mobilização. E agora eu vou dia 11 de julho, isso, falei 24, é que é muita agenda, gente. Tem agenda todo dia, tem luta todo dia. Então, assim, vou abrir agora para avaliações e sugestões, críticas, é aberto, é isso.
Informe do FEOPREV. Vai dar depois do informe do FEOPREV. Está aberta as inscrições, hein? É ótimo. Ai, Mara, cheia de vontade de fazer inscrição. Gente, está aberta a inscrição se alguém quiser falar sobre a proposta que o Paulinho apresentou. Ou fazer alguma análise, alguma coisa. Alguma contribuição, senão a gente faz o seguinte, a gente vota a greve dia 24, a paralisação dia 24, e seguimos discutindo a organização. Gente, desculpa, quando eu falar 24, entenda-se 11, tá? Lá atrás. É que é muita data, não sei. Dia 11. Quando eu falar 24, entenda-se 11. Sem problema, não vamos... Não, a gente vai acertar. Dia 11 de julho, paralisação nacional com as nossas bandeiras nas ruas. É isso. Paulinho, Vai lá. a paralisação, a proposta é portão fechado, como é que é? As fábricas, como é que vai ser a proposta das FOC para a Fiocruz toda? Gente, olha só. Olha só, a paralisação, a gente de 24 horas, ainda que uma paralisação de um dia, a gente tem, no ano passado, nós iniciamos, só para lembrar, com a paralisação de um dia e depois deflagramos um processo, né, mais contínuo e tal. A gente vai ter que, aí ser aprovada a greve de 24, já abre o segundo ponto, para... Tá difícil. É de 24 dia 11, tá difícil. Né? Tá bom, dia 11 de julho. E a gente vai para discutir a organização. Lembrando que fundamental nesse processo é ter aqui um comando nas portarias. A gente vai orientar com funcionamento com listas ou não. Um comando na portaria, quem vier para o comando é ideal. O ideal é que todos venham para o comando e daqui saímos para concentração, manifestação no centro da cidade. Lá terá elaboração de cartazes, não. Uma greve de 24 horas. Comando na portaria, ponto de concentração, almoça, 1h da tarde, centro da cidade, manifestação na rua. É isso. Ok? Gente, aquilo que paralisação de 24 horas, aquilo que for paralisação nacional. Vamos aproveitar que está vazio, não tem nem disputa pelo microfone. Boa tarde. Dia 11, dia 24, Paulinho, os 2 dias. Então, olha só, eu vou ser rápida, vou começar pelo final. Eu acho que todo mundo tem acordo de que patrimônio público não é para ser quebrado. Melhor. Que a gente não deve quebrar patrimônio público. E se a gente fica tentando responder essa pergunta, assim, se a gente não faz a pergunta correta, por que a gente é contra quebrar patrimônio público? Isso é um consenso quase geral. Mas essa não é a pergunta, porque se a gente pergunta se disso é contra ou a favor, a questão não é essa, a questão é que está sendo quebrado patrimônio público. E que patrimônio público? Né? Como diz um amigo meu, um querido amigo que almoçou comigo, na quinta-feira, quando houve a varrição pela polícia, pela Força Nacional, pelo BOP, da passeata de quinta-feira na Presidente Vargas, no rastro que foi deixado para trás, os hospitais só foram atacados pela polícia e as escolas ficaram intactas. E para onde se dirigem todas as manifestações e os ódios, catarses e fúrias? Para a Alerj, para câmaras, ocupações de... se não me engano, de reitoria, Câmara Municipal, são muitas notícias. E bancos. Porque esse não é público, esse é privado. E o que se quebra além do patrimônio público? Privado, notoriamente banco. E eu fico muito chocada quando eu vejo aqui nos corredores
Algumas pessoas, talvez por não ter pensado muito bem, sei lá, ou pensou e pensa assim mesmo, fica chocado com um vidrinho quebrado da loja americana. É um problema o vidro quebrado da loja americana, também no banco, quando quebra lá. Aí sai uma foto de um guri, aí eu vou encerrar, porque essa foto me deixou comovida, e é para a gente pensar. Para encerrar, a pergunta correta não é se está certo ou não quebrar patrimônio público, é por que está se quebrando. E quando a Globo responde vandalismo, ela já vem com a resposta toda pronta. Nasceu vândalo, ora, essa gente vai quebrar. A esquerda responde infiltrado, fascista, também, mas não só isso. Tem outra resposta fácil, lumpen. Essa a gente conhece de muito tempo. E eu acho que tem dessas características todas. Mas a gente tem que conseguir responder essa pergunta sem ficar no conforto de que ou é vândalo ou é infiltrado. Porque não é possível que é só isso. É uma catarse e uma fúria muito grande contra órgãos públicos muito claros que a gente só não enxerga porque não quer. Não vou... Não enxerga porque não enxerga, porque não quer, não. Eu não quero atribuir aos outros tão genericamente assim. Então, para encerrar, quando a gente for discutir isso no corredor, por favor, quando alguém falar que é contra ou a favor, vira a discussão e faz a pergunta por que então estão quebrando. Que eu acho que é essa que a gente tem que responder. E aí a paralisação, toda força, 11h24, 35. Tem mais gente? Bom, gente, eu vou botar para votação. Lembrando que, além das bandeiras que eu já citei aqui, né, a bandeira da valorização do servidor público, ela será levantada, obviamente. O governo tem acordo para cumprir, tem compromissos que não estão sendo realizados, tem processo de retomada de negociação que está sendo cobrado. Então, isso também são as bandeiras de luta, seguindo aqui o que o Fórum também orientou. As entidades presentes a Brasília, em 27/6 e 11 de julho, devem organizar uma visita ao MPOG, como parte das atividades programadas neste Dia Nacional de Lutas, e protocolar um pedido de audiência, que já foi protocolado, com a ministra Miriam Belchior, exigindo a reabertura de negociações com o Fórum Nacional em 11 de julho. Então, isso também está no contexto, e são nossas bandeiras de luta, e o Fórum orientou, e a gente está deliberando conjuntamente com os trabalhadores. Edson. Eu queria sugerir o seguinte, essa questão Nós estamos, na verdade, num movimento que tem a ver com as questões gerais do país. Acho que nós estamos pensando no país, não pensando mais em nós mesmos, como servidor público. Acho que é isso que nós temos que levar. Saúde, educação, combate à corrupção, é isso. Porque senão a gente acho que entra errado através do samba. Tá ok. Tem mais gente inscrita? Gente, eu me inscrevi aqui. Não, o Carlos Magno perguntou se era nacional, né? Na verdade, antes da gente começar a Assembleia, a gente conversou com os coordenadores regionais, né? A gente está propondo aqui no Rio que seja uma paralisação para participar do ato que vai ter no centro da cidade, né? Como o movimento ele é nacional, em outros lugares já tem também outros atos sendo gestados, né? Então, em Minas, acho que vai ter algum ato na Praça 7, em Manaus também está sendo gestado um ato. Então, cada regional nossa já está fazendo essa articulação nos estados para fortalecer essa luta a nível nacional, né? E exatamente levando essas bandeiras de luta, saúde, educação, contra a corrupção, acho que é por aí mesmo. Contra a privatização da saúde, contra qualquer forma de privatização. Tudo isso foi discutido e a pauta realmente é ampla, né? As bandeiras são... Mas é isso que a Luciana falou. Gente, vou botar para votar, tá ok? Favoráveis à paralisação de 24 horas no dia 11 de julho. Só acertei. Vou votar também. Vamos lá, já deu. Contrários? Ninguém.
E abstenções? Uma abstenção, eu acho. Está tranquilo. Gente. Fala. Gente, a gente tem um informe para dar sobre o FIOPREV. Não, lógico. Na verdade, assim, a reunião não aconteceu no dia 26, por isso que a gente demorou para dar informação. Na verdade, a reunião aconteceu ontem, a reunião da mesa de negociação com a consultora. Vocês viram que a gente divulgou uma nota conjunta da mesa de negociação. Então, a nota saiu na CCS, a mesa assinando, né, presidência e sindicato, que a consultora apresentou 6 opções, e a reunião de ontem foi para a gente definir o que, basicamente, que opções a gente vai trazer para a audiência pública, né? Então, já ficou acertado que no dia 7 de agosto vai ter mais uma reunião com a consultora para a gente finalizar esse processo, e a audiência pública está agendada para o dia 21 de agosto. Tá? Então, no dia 21 de agosto, a gente vai estar realizando a audiência pública para colocar, basicamente, 2 caminhos que a gente vai entender como é que funcionam sobre o FIOPREV. Tá? Então, a gente queria colocar isso como informe, porque, na verdade, assim, a gente já fez uma divulgação conjunta da mesa, são aquelas opções, mas a gente entendeu nessa reunião de ontem que, na verdade, são 2 opções, né, que devem ser aprofundadas para trazer para os trabalhadores a questão de que opção a gente toma, de que rumo a gente toma com o FIOPREV, com mais embasamento, né? Então, aquela apresentação que a gente divulgou na nota, ela está uma apresentação de vários cenários. Na verdade, a gente pediu para a consultoria aprofundar 2 daquelas opções para serem trazidas para a audiência pública. Porque não adianta a gente falar essa é uma opção e as pessoas perguntarem, mas isso seria como, seria quando, seria com que valor, e não ter informação nenhuma. Então, a gente definiu um aprofundamento, né, de 2 questões para serem trazidas para a audiência. Não sei se o Paulinho quer complementar. Não, é isso, nenhuma. A gente ia dar a título de informe, mas é porque a gente também ia discutir um pouco a organização do dia 24. Do dia 11. Ia e vamos. Eu não estou errando, que eu já pedi aos companheiros para entender que o 24 é 11. Então, se não estou errando, dia 11. Então, assim, está garantida a audiência pública, a data dia 21 de agosto, quando terá lá o desenho, as alternativas possíveis, viagens, e com garantia de participação crítica de todos os participantes do plano. O sindicato vai estar lá presente também, assumindo posições, orientações, críticas. Agora, tem que aprofundar mesmo, tem que ser um estudo muito criterioso, e ainda estamos nos debruçando, tem mais uma terceira reunião, como a Luciana já falou, aprofundando, muito provavelmente, essas 2 alternativas que garantem o direito, visam garantir os direitos dos participantes. Tá ok? Diga. Até onde eu acompanhei, eu não sou do FIOPREV, mas eu tenho interesse em saber de tudo que interessa aos servidores. Mas, assim, até onde eu acompanhei, tinham-se 2 auditorias sendo feitas. Estou errada? Uma era pela ASFOC e a outra era pela presidência. Vocês estão falando... consultoria? Desculpa, consultoria, para esclarecer dos caminhos do plano. Uhum. O que vocês estão falando foi a consultoria que a presidência fez? Da mesa de negociação. Isso. E quando é que a gente vai saber os resultados a partir da consultoria que foi feita pelas FOC? Se eu entendi correto. Não, eu entendi que a audiência pública, se eu entendi certo, estou entendendo, porque ela estava falando da mesa. Então, ela está falando da consultoria que foi feita pela presidência. E a audiência pública vai falar desses resultados, não é isso?
Então, aí eu quero saber em relação à consultoria que foi feita pelas FOC. É uma outra. Ah, entendi. Então explica, porque para mim eram duas consultorias, tá? Tá bom. Objetos diferentes. Seu Humberto. Na realidade, a Gente, olha fez uma só. assessoria jurídica para nos auxiliar na interlocução na mesa de negociação com maior propriedade, porque é uma questão que não é simples. Na audiência pública, me parece, eu posso estar enganada, mas o advogado que nos deu a assessoria deve vir à audiência pública também. Mas ele não fez uma consultoria da forma como foi a consultoria estabelecida da mesa de negociação. Gente, eu vou dar uma opinião aqui, não sei se é correto, mas acho muito válido que as FOC, como sendo neutra na questão, pudesse fazer um esclarecimento, já que ela é neutra, porque muita gente, eu sou consultado sempre, existem hoje, que a gente chama FIOPREV, na verdade, que fique bem claro o que é FIOPREV, o que é FIOSaúde. O FIOPREV trata exclusivamente da Previdência, e a Caixa de Assistência é o FIOSaúde. E hoje, posso dizer, e não estou enganado, mais de 70% daqueles que trabalham dentro da Fundação não sabem fazer a diferença de FIOPREV e FIOSaúde. E eu não gostaria que isso ficasse sendo esclarecido pelo FIOPREV e FIOSaúde. Achava que a FOC tinha por obrigação e por dever, já que ela é uma parte interessada, porque ela representa a todos nós, fizesse esse tipo de esclarecimento, mas uma posição das FOC no que concerne a diferença que existe na formação de FIOPREV e de FIOSaúde. Eu, por exemplo, já tenho 52 anos na Fundação e faço parte do FIOPREV desde quando ele foi criado em 1987. Agora, não é justo que as pessoas dizem, isso é do FIOPREV, isso é do FIOSaúde. Não, são duas coisas diferentes, não estão embutidas de modo algum na mesma questão. Embora todo mundo só saiba onde é que está o FIOPREV lá, mas ninguém pergunta onde é o FIOSaúde. Era isso que eu queria que fosse esclarecido. Deixa eu só... Assim, lembrando que pauta específica, organização do Dia Nacional de Luta, paralisação de 24 horas, 11 de julho. Mas não nos furtamos das nossas obrigações, não fugimos delas. E aqui não tem uma discussão do que é o FIOPREV e do que é o FIOSaúde. Então, assim, todo respeito ao senhor Humberto, o que a gente o sindicato está atuando de forma muito incisiva, é garantir para os participantes do plano de previdência, do FIOPREV, a maior transparência possível no processo. Um tema que exigiu muito estudo, esforço, muito criterioso. E está garantido para os trabalhadores uma audiência pública sobre o tema, sobre as alternativas possíveis. Os trabalhadores, se acharem que tem mais lá na audiência pública, os participantes vão colocar outras possibilidades. Então está garantido o processo. Então, assim, para não confundir as pautas, misturar as pautas e também a crítica. A gente não está discutindo aqui o que é o FIOPREV, o que é o FIOSaúde. Não é esse o momento. Estamos dando informe de que as coisas estão evoluindo, acontecendo, que o sindicato está participando e que está garantido para o trabalhador, para o participante, a transparência do processo e o poder e a decisão sobre os rumos. Isso está garantido, com muita tranquilidade. Tá? Vamos um pouco da organização, uma paralisação de 24 horas, e a gente entendo que é necessário aqui no dia 24 uma portaria, um comando, um grupo de trabalhadores para se distribuir nas portarias para fazer o convencimento daquele trabalhador da importância de adesão à paralisação e aos protestos, à greve, respeitando a categoria que deliberou por paralisar 24 horas. Vai ter gente que está deliberando paralisar a partir de meio-dia, tem gente que só vai para a manifestação, mas a orientação é a maior adesão possível e nós deliberamos isso aqui hoje. Lembrando outra coisa para não
preciso registrar também, porque aí não tem divergência, não. O Fórum dos SPF, o que a gente aprovou aqui é nos unirmos à voz das ruas, à voz dos trabalhadores, mas levantando as nossas bandeiras, sim. Nossas bandeiras estão lá. Saúde pública, educação pública, contra a privatização, mas respeito também aos servidores públicos. Para ter saúde pública, para ter respeito à população, para ter serviço público de qualidade, tem que ter servidor público valorizado. Então, não é oportunismo, o Fórum está orientando e a gente também está na rua, luta por serviço público de qualidade e valorizando os servidores públicos. Respeito aos servidores públicos, respeite o governo. Tratar as demandas dos trabalhadores, ouvir e tratar, porque sequer está ouvindo. Então isso também está na rua, é as nossas vozes que estarão se unindo à voz da população. Então assim, é isso. Recomendação, orientação do sindicato. Paralisando as 24 horas, comando forte, meio-dia estaremos convocando para concentração no centro da cidade. Outro ponto, a gente vai ter que acompanhar onde é a concentração, onde vai ficar o fórum de saúde, parece que é na Praça 15, o Jeando pode dar alguma informação, o sindicato se compromete a orientar, convocar um grupão de mobilização para estar nesse processo, discutindo a nossa participação na manifestação. É isso que o sindicato orienta. E aí vamos orientar listas com a capacidade de mobilização que tem na Fiocruz, para a gente estar na portaria fazendo esse trabalho de convencimento dos trabalhadores à adesão da nossa paralisação de 24 horas. É isso, aberto. Dentro da linha que o Paulinho falou, o evento dia 11 está sendo construído. Né, a partir das discussões que já foram feitas, as centrais sindicais, o Fórum de Servidores Públicos Federais e agora as bases sendo consultadas e os espaços de articulação sendo construídos, efetivamente, para a gente fazer um dia 11 bem forte, né, em todo o Brasil. Então, cada instituição está organizando de um jeito. Mas da necessidade efetiva da gente fazer articulações, os pontos de contato. E aqui no Rio de Janeiro, além das questões dos outros espaços que o Paulinho está falando, aqui no Rio de Janeiro tem 2 espaços que estão valorizando essa condição. Um é a plenária dos movimentos sociais, onde se juntam, se não todos, a maioria dos movimentos sociais, né, na possibilidade de organização, né, de suas pautas unidas ao movimento mais geral da classe trabalhadora, e a plenária classista, a plenária sindical, que também está se reunindo para poder organizar aqui dentro dos sindicatos aqui. Então, a ASFOC também está participando desses 2 espaços, e dentro desses espaços se deliberou também que, se o ato vai ocorrer 3 horas, né? 3 horas no centro da cidade, mas vai ter um evento de esquenta, vamos dizer assim, um esquenta, né, educação e saúde na praça. Tá? Então, está o Fórum de Saúde, a Frente Nacional contra a Privatização, organizando o que se vale em relação à questão da saúde, nós lá participando, né, nessa pauta, e está também o FEDEP, o Fórum de Defesa do Ensino Público de Qualidade, também organizando no que se refere ao ato e as articulações que estão sendo colocadas. Né? E nesses espaços de articulação. Hoje tem reunião da plenária dos movimentos sociais, a gente vai estar lá presente hoje também, assim como tem a plenária sindical segunda-feira, os espaços de articulação. Então, a proposta da saúde e educação na praça, que a gente saia daqui, meio-dia, cada entidade, cada movimento, se una lá, na Praça 15, que é onde que se fechou de consenso ontem à noite, como falou, a construção está sendo diária, né, onde se fechou ontem um evento na praça, e a gente está lá junto com as místicas que vão ser feitas lá, as oficinas. Tem oficina de brigadista, que é importante, já que tem essa condição colocada da violência policial. O Fórum de Saúde tem organizado dentro dos atos brigadas de voluntários, médicos, enfermeiros, lá dentro, que possam estar efetivamente ajudando e apoiando as pessoas que, porventura, sejam vítimas da violência policial.
Tem, então, oficina de brigadista, oficina de cartazes, algumas místicas, um aulão do pessoal das universidades que está sendo organizado. Enfim, essa organização, eu estou colocando apenas alguns elementos que, na verdade, ela está sendo diária. E, efetivamente, o que nós podemos estar contribuindo. Que a lógica não é... A Candelária é o ponto de encontro. A Praça 15 é um evento de ocupação da praça para poder dialogar com a comunidade sobre a condição sanitária, a condição de educação, trazendo essa pauta para dentro do movimento classista, para o movimento sindical, para o movimento do dia 11. Carlos, é o Brasil. Agora, quem é que vai aderir? A Fiocruz está aderido a partir de agora dessa votação. Agora, cada base vai estar se aderindo. Espero que seja a mais ampla possível. Só para dizer assim, de forma direta, em relação ao município, eu posso dizer em relação aos professores. O CEP, o Sindicato dos Profissionais de Educação, fechou com a pauta. Não sei outros sindicatos, outras organizações. Mas é ampla, a orientação é ampla. A gente vai comunicando, porque, na verdade, a gente não sabe exatamente. Já sai aqui a convocação de um forte comando no dia 11 de julho e o comando de mobilização, o grupão de mobilização no dia 11, vai estar organizando a saída, provavelmente por volta de 13 horas, né, Giana? Deve ser isso. Mas a gente vai comunicar, vai convocar. Tem gente inscrita, gente. Espera aí, já estou te escrevendo aqui. Olha só, só para comunicar, as FOC Minas... mandou lá, quando a gente estava fazendo a votação, eles mandaram a votação que foi unânime em favor da paralisação e mandaram aqui a questão pedindo para ser contemplada essa fala. Acredito que a greve deve refletir o sentimento do funcionário público federal. Por isso, não vejo sentido em lista de quem trabalha e qual serviço é essencial. Isso burocratiza o movimento. Tá? Então, só para deixar aqui, a gente sempre que chega alguma coisa da regional, é importante a gente sinalizar. Marcos. Vamos falar daqui mesmo e rápido. É claro que o grupão de mobilização que vai entrar no detalhe em relação à organização, à mobilização, e não dá para fugir muito da lista, porque você tem que trabalhar com algum quantitativo em relação da paralisação, mas quem tem que buscar priorizar a conscientização dos trabalhadores, quer dizer, de todos os trabalhadores da Fiocruz, para que não compareçam, também uma conscientização em relação às chefias para que não ocorra nenhum tipo de constrangimento, embora a gente não possa detalhar aqui as listas, que a gente tire um indicativo político de uma lista mínima, já que uma paralisação de um dia, não tem sentido as listas, muitas delas extensas, que várias unidades insistiam em colocar na greve do ano passado. Então, eu coloco esse indicativo político de uma lista mínima, quer dizer, só aqueles serviços que são essenciais para que o laboratório não tenha nenhum dano lá ao laboratório, ou nenhum dano ao processo produtivo, ou que for trabalho de assistência médica, de assistência à saúde para a população, até porque é uma das principais reivindicações em relação ao SUS, mas que a gente tira esse indicativo político. E que as FOC, é claro que é um movimento no dia 11, um movimento sindical, um movimento das entidades sindicais, então as demandas específicas dos trabalhadores são colocadas, mas o principal são as demandas gerais dos trabalhadores, e é importante ressaltar as bandeiras desse movimento que a gente vive, um movimento que o detonador foi a luta pelo transporte público, isso tem que estar presente, e bandeiras que saíram no curso do movimento, quer dizer, a defesa, a crítica à qualidade do serviço público é importante ser ressaltada, e claro, para a Fiocruz fica fácil por ser da área da saúde, mas é importante a gente levantar a bandeira pela desmilitarização da polícia, quer dizer, um dos principais resultados dessas manifestações é o crescimento do sentimento e da crítica contra a violência, a arbitrariedade, o terrorismo policial, que no Rio de Janeiro tem se destacado especialmente pela atitude irresponsável do governador. Então é importante fixar isso, inclusive esclarecendo para a população. Não significa deixar de ser polícia, mas demonstrar que a existência de uma polícia militar ela é incompatível com a democracia e, inclusive, como organização militar, é uma organização incompetente, porque a gente sabe muito bem que a corrupção
ela dissolve o que seriam as características de uma organização militar, que seria a hierarquia e a disciplina. Então, nem como organização militar a PM tem funcionado. Ela tem funcionado, na verdade, como a principal organização criminosa do Rio de Janeiro e que serve e tem servido ao governo do Estado para atacar o movimento popular. Boa tarde aí para todo mundo. A minha fala é mais no sentido de ajudar com o informe na tomada de decisões aqui do coletivo. Eu participei dos 2 fóruns sindicais no Sindisprev, nas 2 semanas, na segunda-feira agora, e no dia 24 de junho último. Na primeira reunião do Sindisprev, cerca de 80 pessoas participaram, sindicalistas na sua maioria, mas tinha ali a presença do Fórum de Saúde, MST, e o pessoal estava perdido nas avaliações. O que eu percebi é que, em meio às manifestações que aconteciam pelo Brasil afora, os sindicalistas não sabiam que posição tomar. Uma das avaliações é que era um movimento de classe média e que os sindicatos precisavam dar um caráter classista, o caráter do proletariado, e dirigir a essas manifestações. Algumas pessoas criticaram essa fala, inclusive o professor Roberto Leyer, da UFRJ, colocou uma posição muito interessante, assim, escreveu um artigo depois sobre isso, nessa primeira reunião, e foi decidido nessa primeira reunião fazer um ato puxado pelos sindicatos. Muita gente aqui esteve presente no dia 27, o ato na Avenida Rio Branco, né, com carro de som, diferente das outras manifestações que vinham acontecendo, que eram manifestações sem carro de som, sem a presença de dirigentes sindicais, sem bandeiras de partidos. Então, no dia 27, aconteceu um ato puxado por esse coletivo do Fórum Sindical. Agora, nessa segunda-feira que passou, esse fórum estava esvaziado, cerca de 15 pessoas estiveram presentes. A gente viu o esvaziamento, algumas pessoas atribuíram ao final da Copa das Confederações, que os militantes ainda deveriam estar envolvidos com as comemorações, mas o fato concreto é que houve um esvaziamento muito grande dessa segunda reunião. Isso também ficou claro nas falas das pessoas. As pessoas continuam perdidas, assim, sem ter uma avaliação clara do que acontece, a mesma avaliação de que é a classe média que dirige as manifestações. Um sindicalista lá chegou a falar que é pequena burguesia que está manipulando o povo, tal, avaliações desse tipo. Mas na reunião apareceram 2 posições. Uma posição do Fórum Sindical, que, para quem não sabe, esse ato do dia 11 de julho tem na frente a CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, que é aliada do governo, tem conlutas, tem outras centrais sindicais, mas a CUT é que tem mais força, e a força sindical. Então, houve essa crítica também à CUT, ao fato da CUT estar puxando esse ato, apesar de ser ligado ao governo, mas se decidiu fazer um ato com uma proposta de uma representante do sindicato lá da UF, a Lúcia, de que houvesse uma concentração na Candelária, uma concentração fixa. O Marcelo Durão, do MST, discordou, falando que deveria ter uma caminhada, um ato que fosse em movimento. E uma menina, a Anne, que faz parte de uma ocupação aqui de um hospital na Penha, falou que nas redes sociais está circulando a informação de que o ato deverá acontecer nos bairros, independentemente de sindicatos ou não, associações de moradores, etc. E no final da tarde as pessoas irão dos bairros para o centro da cidade para fazer um ato conjunto. Então, essas são as informações do fórum que aconteceu na segunda-feira. No final do fórum, eu pedi inscrição. Me identifiquei como trabalhador da saúde, não como representante da Fiocruz, nem da FOC, porque eu não sou nenhuma das duas coisas, e fiz propostas que vão de acordo com o que o Marco falou, que é necessário reafirmar as bandeiras de lutas que estão presentes nesse movimento. Uma delas, a desmilitarização da polícia militar. Isso tem aparecido como pauta das várias manifestações. Segundo, contra a privatização da saúde. Isso também tem aparecido nas manifestações. Terceiro, em defesa da saúde pública e de qualidade por uma melhor remuneração para os professores. E quarto, contra as remoções que estão acontecendo na cidade. Então, essas propostas o pessoal acolheu e incluíram ainda uma outra do dirigente da Conlutas, que era pela estatização do transporte público. Então, essas foram as decisões da reunião de segunda-feira. Tem uma ata da reunião que circulou, se quiser eu envio aí para vocês, mas o que está colocado, por enquanto, é isso, né? Do que eu sei do fórum, vai acontecer um outro. A proposta deles era que fosse feito hoje, mas como o pessoal avaliou que não teria perna, foi mantido para segunda-feira o fórum no Sindisprev, que é na rua Joaquim Silva, ali na Lapa. As pessoas podem participar, que é aberto.
Paulinho, queria saber o horário que a gente vai estar aqui na portaria para ir para o movimento na cidade e se vai ser transporte. E se é necessário levar a camisa de casa ou vão ser distribuídos lá no centro. Obrigado. Tem mais inscritos. Tem mais? Carlos Magno. Não, geral, vai. O companheiro aqui já falou a questão se a gente vai ter uma camiseta, se a gente vai de preto, vai de branco. Isso acho que é legal, né? Para a gente ver como é. Vai fazer o efeito aí, visual também. Amalim. Bom, já que a gente já está nos encaminhamentos, eu tenho um acordo em Paulinho. Gente, o que o que o Marcos falou primeiro, assim que ele falou, me ocorreu que a gente deve fazer isso, porque o sindicato sempre faz, fazer uma nota explicando por que a gente está parado, e aí, mais do que uma nota genérica, pela educação, enfim, mas a pauta específica, conforme o Paulo Bruno apontou aí, das reuniões que você participou, e o Geandro parece que participou também. Porque se a gente tem que falar por que a gente a gente está parado para a população. Quem for ficar aqui na porta tem que falar com a população. Senão a gente tem que falar com os colegas também, porque aqui está super vazio. Então a gente tem que falar por que a gente vai parar. Eu acho, então, para encerrar, que eu deixar como proposta a nota, elencado os motivos pelos quais nós paramos e o que a gente está apoiando. Só mais uma coisa, Paulinho. Não, perdão. Gente, é assim, olha só, isso é meio com vocês e com vocês também. Se quando tem greve, que aqui está lotado, a gente tem dificuldade a gente faz um esforço grande para colocar a gente nas portarias. Você não acha que a gente, ao invés de colocar a gente nas portarias, ou até que fique 2 pessoas como esclarecimento, porque assim, eu vou ficar na portaria, fazer um esforço para vir, que a gente já viu como é na greve, que tem uma pauta focada na carreira, por exemplo, e a gente já tem dificuldade, né? Então, tirando pelo que está aqui, com a quantidade de gente que está aqui, eu acho que a gente gastar gente colocando na portaria, beleza, assim, acho bom, mas que o foco tem que ser o ato, e as FOC lá, e isso, com nossas bandeiras. Sim, a gente tem bandeira. E em relação à CUT, para encerrar, agora é para encerrar mesmo, eu tenho todas as críticas à CUT, Paulo Bruno, todas as críticas. Eu sou filiado a um partido que é filiado a CSP com Lutas, mas nesse momento em que uma direita que diz que não tem bandeira, e que tem bandeira, nos ataca e diz que a gente não tem bandeira, aí eu quero que venha a CUT com a sua bandeira. Eu sei que a CUT está lá no governo e tudo, mas na organização do Estado, eu sou a favor que os coletivos possam se organizar. E acho que todo mundo aqui é a favor. Então, os coletivos organizados que existem, que façam valer, aliás, está na hora, já estava na hora da CUT botar a bandeira dela na rua e enfrentar as contradições que tem ou não que enfrentar. Porque nós temos bandeiras. E aí eu quero todo mundo que tem bandeira junto com... Não, menos os fascistas. Gente, vamos lá. Olha só, com muita tranquilidade, acho que a maioria caminha para consenso, o sindicato acata sem nenhum problema, mas eu tenho uma obrigação aqui, não vou também me omitir. Eu acho que, senão, nós nunca dormimos, acho que não dormimos mesmo, acho que não dormiu. Então, eu preciso situar politicamente uma questão. Eu não vou discutir a origem de movimento, não quero. Não vou discutir a origem de movimento. Mas preciso, historicamente, colocar o que significa. Falar só de 2013, vou falar de antes, não. Esse ano teve 2 marchas em Brasília. Uma puxada pela CUT. Fragmentou o movimento, puxou o primeiro, foi recebido pela presidência da República, pela Dilma Rousseff. A outra, e aí foi bom porque eu lembrei o que era 24, falei aqui com o Geandro. A outra foi 24 de abril, uma marcha, a Brasília puxada pelo Espaço Unidade de Ação, que está lá, CSP com Lutas, CTB, ASFOC, Andes, Sindesprev, Sinasef, e por aí vai. Setores da iniciativa privada, educação. E em 24 de abril teve uma marcha em Brasília, não fomos recebidos, é fato. A CUT foi antes, Mônica Oliva estava lá com a gente.
ela foi na marcha, e outros estavam lá. Eu lembro da Cláudia numa assembleia, quando nós trouxemos a pauta aqui para essa assembleia. Pô, legal, estou orgulhosa. Uma pauta ampliada que dialoga, que defende a sociedade, não é umbilical. Eu lembro disso. É só recuperar lá e vem em 24 de abril o que as categorias, o que o Espaço Unidade de Ação estava reivindicando, não só do governo, estava reivindicando como? Em defesa dos direitos dos trabalhadores, da população, tudo isso, contra a criminalização dos movimentos sociais, está lá na pauta ampla, todas estão lá, todas. Reforma urbana, contra a privatização da saúde, contra a EBSER, contra as OS, está tudo lá. Em 24 de abril nós fizemos uma grande marcha. Para a nossa conjuntura, que a CUT não veio, e não veio mesmo, está lá, os setores cutistas não vieram para a marcha. A FOC estava lá, com 100 trabalhadores. Estava lá. Então, não vou discutir a origem do movimento, mas nossas bandeiras serão levantadas. Acatamos aqui, vamos orientar a questão da lista, de que sejam enxutas, que funcionem como funciona no fim de semana. Tudo que a gente tem feito, historicamente, vamos precisar novamente ver como é que a gente faz isso com as nossas pernas. E de que forma a gente se organiza nesse curto espaço de tempo. Temos outro trabalho a ser realizado, que é ampliar a adesão ao dia 11 de julho. Então, vamos lá, reunido com outros setores, né, eu, as FOC, Geandro, os demais aí, tem trabalhadores da Fiocruz participando, Paulo Nunes já falou que tem participado de algumas plenárias, vejo sempre a Mônica Oliva, o Marcos também tem ido aí. Então, assim, e tem participado dessa construção coletiva, com divergência. Uma hora a gente abre a mão, eu também acho que a pauta das centrais é uma pauta que até desafoga o governo, também acho. Por isso que o Fórum dos SPF, quando traz, não endossa totalmente a pauta lá do acordo das centrais. Ela tem outras bandeiras, cada um vai levantar também as suas bandeiras específicas. Então, assim, no espírito, no conjunto, no sentido político, está tudo acatado. Assim, não vou discutir origem, acho que as FOC vem mantendo a coerência política em todo esse processo, e vamos manter, fortalecer nosso sindicato como atuante e combativo cada vez mais na luta. É isso. Tem mais alguma coisa? Gente, então, é isso. Agora vamos... Não, a gente orienta, a gente chama. A gente chama aí, atento, se tiver que panfletar, panfleta, para a reunião de organização do dia 11 de julho. Lembrando que já está convocado aqui, a partir da pergunta do companheiro Elber, a partir de 6 horas, 6h30, portaria da Fiocruz, para se dividir nas portarias, é isso. Vamos. É como é tudo a greve, tem lista de plantão. Enxuta, lógico. A orientação é que seja enxuta. Plantão de fim de semana, é isso, como todas as greves. A gente vai orientar se vai ter ônibus, se não vai. Vai depender também da mobilização, né? Da reunião de organização, né? Se vão 2 para organizar, aí vai chamar ônibus. Tá tudo no espírito. Tá?